Bom dia, boa tarde, boa noite de novo. Viu, gente? Essa é a nossa aula número 2, intitulada aí como 1.2, tá? Seguindo aí o processo, né, o nosso ensino aí na cicatrização de lesão, processo fisiológico. Bom, fatores que influenciam na cicatrização de lesões. Vamos pensar um pouquinho, né? Que condições podem afetar o processo de cicatrização? Será? Tamanho da lesão pode, né? A idade da pessoa, o tipo de lesão, né? As doenças que a pessoa tem. Isso acho que, né? Tudo muito nesse sentido, tá? E como devemos agir diante do surgimento desses já presentes, esses novos fatores, né? Então vamos lá. Bom, dentre os fatores que influenciam na cicatrização das lesões, pessoal, eu, né, a literatura divide em fatores locais, tá? E fatores sistêmicos. Local relacionado à lesão. E a lesão está num corpo, num sistema maior, que é o organismo da pessoa, tá? Então, ó, dentro dos fatores locais, por exemplo, a dimensão e a profundidade da lesão, quanto mais e mais profunda a lesão, consequentemente, o tempo de cicatrização, isso influencia na cicatrização, né? O grau de contaminação, se é uma ferida limpa, uma ferida contaminada, uma ferida colonizada, né? Nós vamos ver a diferença daqui a pouco, tá? Se tem corpo estranho, se tem presença de exudato, né? Que é o primeiro, lembra lá? O primeiro critério de escolha de uma cobertura, tá? Na hora de se fazer o curativo. Se tem infecção local, que vai ser o nosso segundo, então já estou adiantando coisas lá do curso na frente, vai ser o segundo critério que eu vou olhar. Primeiro eu olho o exudato, depois eu vou olhar a infecção local, para eu escolher o tipo de cobertura mais adequada, se houver essa cobertura, tá? Então, influencia o ressecamento, tá? Se está muito seco a ferida, se tem, né, trauma e dor, se tem edema, necrose tecidual, se tratamento tópico inadequado, tá? Os fatores sistêmicos, né? O estado nutricional desse paciente, desse usuário, né, do sistema de saúde, se há ou não uso de medicamentos, doenças crônicas, as que mais nós tratamos, que é diabetes e hipertensão, se há tabagismo, porque a nicotina ela causa vasoconstrição e, consequentemente, ela reduz o suprimento de oxigênio no sangue, tá? A idade avançada e o uso de medicamentos. Por exemplo, aqui, olha, muitos medicamentos nós utilizamos, né? Os corticoides, a cortisona, hidrocortisona, prednisona, olha aqui, ó. Os efeitos sobre a cicatrização tecidual inibe a proliferação epitelial, prejudica a resposta inflamatória. Então, aquela que nós vimos no vídeo, todos aqueles fatores estarão prejudicados, consequentemente, a cicatrização. Dificulta o crescimento do tecido de granulação, reduz a contração da ferida, aumenta o risco de infecção, porque é imunossupressor, tá? Os anti-inflamatórios, do tipo da aspirina, os não esteroidais, diminui a força de tensão da ferida, reduz a contração da ferida e atrasa a epitelização. Eu vou também ter efeitos, olha, de aspirina, de clopidogrel, são antiagregantes plaquetários, tá? Diminui a ativação e adesão plaquetária, inibe a fase de inflamação e assim por diante, tá? Os anticoagulantes, como a heparina, vasoconstritores, né, como a nicotina, cocaína, adrenalina, eles induzem a hipóxia tissular devido à redução da microcirculação. E agentes neoplásicos,
os quimioterápicos, né? Atrasa a migração celular para a ferida, e aí uma porção de efeitos. Bacana? E por que precisamos prestar muita atenção à infecção? E que cuidados devemos tomar diante dela? Haja vista que a presença de infecção, o, ela retarda o processo de cicatrização. Olha aqui, ó. Por que precisamos prestar muita atenção à infecção? Porque a presença de micro-organismos, ela pode comprometer não somente a completa cicatrização, como prejudicar o estado de saúde do usuário de forma mais global, tá? A competição do organismo entre combater a infecção e fazer a cicatrização. Ao invés de ter só um trabalho a fazer, que seria a cicatrização dessa lesão ou dessas lesões, o organismo também vai dispendiar, vai gastar energia, gastar suprimentos, né? Ele vai gastar suprimentos para combater a infecção. Aqui nós temos uma terminologia aqui, olha, né, relacionada ao grau de infecção das lesões, que é bastante importante a gente tá recordando aqui, olha. Então, é quando uma ferida está colonizada, quando está contaminada e quando ela está infectada. Tá? A colonização significa a presença de micro-organismos sobre uma superfície, sem sinais ou sintomas de infecção. Não tem pus, não tem secreção, não tem odor e assim por diante, tá? De modo que enquanto o ambiente estiver estável e a pessoa tiver uma boa imunidade, sua pele poderá estar colonizada sem estar infectada. Tá? É a maioria das lesões que nós tratamos, elas são assim, tá? A contaminação, ela acontece quando os micro-organismos penetram em tecidos, e isso pode acontecer em feridas com solução de continuidade, né, por meio de contato direto, ou seja, contato de alguma superfície, de algum material que não é usual da vida da pessoa, tá? Então, pensando em termos de hospital, são instrumentais não mal esterilizados ou que não garantem a sua esterilização, o compartilhamento, né, de alguns itens de maneira geral que são usados em um paciente em outros, e aí vai, tá? E a infecção ocorre quando o tecido é invadido por bactérias que se proliferam e lesionam o tecido. Do ponto de vista quantitativo, define-se infecção como a presença, olha aqui, ó, de 100 mil micro-organismos por grama e macroscopicamente expressa-se pela presença de purulência, tá? O risco de infecção é aumentado pelo número de micro-organismos e pela virulência do micro-organismo, que é a probabilidade de causar infecção. E pela imunidade do indivíduo também. Quanto menor, mais vulnerável ele estará. Tá? Quem são esses micro-organismos e como eles agem nas feridas, né, nas lesões? Os mais encontrados, né, segundo essa revisão de Peçanha, foram os Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, a Enterobacter, tá? E a Klebsiella pneumoniae e o Acinetobacter. Quando a lesão ela tem contato com material fecal, como em pessoas com lesão de uso, né, sacral em uso de fraldas geriátricas, pode acontecer a infecção por bactérias como Proteus, Klebsiella e Escherichia coli, tá? Então, essas são os prováveis micro-organismos colonizantes da lesão, invasores de lesão. Bom, agora entra aqui para nós, olha, o papel da enfermagem na prevenção de lesões. Esse papel é muito importante, tá? Esse papel é muito importante. Número 1, higienização das mãos. É um exemplo prático de precaução padrão universal que deve ser adotada sempre antes e após de manipular lesões e curativos dos usuários. Olha aqui, em qualquer local que se realize
o cuidado, seja no domicílio, nas unidades de saúde, nos hospitais, entre outros, tá? Então, para que nós evitemos a infecção, é necessário, então, é necessário a higienização de nossas mãos, tá? Segundo, a limpeza da ferida, a escolha de produtos e coberturas, tá? Então, uma limpeza bem feita, tá? Ela reduz, ela lava e tira o excesso de micro-organismos daquela lesão, tá? Algumas lesões nós temos que lavar abundantemente, dependendo do tamanho, 100, 200 ml de soro fisiológico, tá? Tem algumas que vão precisar espremer, que é muita secreção purulenta, tá? Precisamos espremer, então assim vai. Tá? Então, primeiro, a higienização das mãos, que nós preferimos, e uma limpeza bem feita, né, dessa lesão. Pois bem, nós temos aqui os tipos de cicatrização. Como é que cicatriza? Aquelas são as fases da cicatrização e os tipos de cicatrização. São duas coisas diferentes, tá? Então, nós temos aqui, ó, cicatrização primária por primeira intenção, é a cicatrização ideal, tá? Que ocorre quando as bordas são opostas ou aproximadas, havendo perda mínima de tecido, um corte, por exemplo, né, que tenha, né, não tenha infecção e um edema mínimo, tá? Ou seja, tem áreas nossas do nosso corpo que incham mais, tem áreas que edemaciam menos, né? A formação de tecido de granulação, ela é visível, tá? Tem muito tecido vermelho e a lesão tem baixo potencial de infecção, costuma deixar cicatriz mínima e discreta, tá? Um exemplo simples seria os casos em que o usuário passa por uma cirurgia e a incisão é ocluída por meio de sutura, tá? Então, essa aqui seria uma cicatrização de primeira intenção, coisa que a gente faz corriqueiramente, né? Agora, cicatrização secundária ou por segunda intenção é a que nós vamos mais tratar, tá? Que nós mais tratamos, tá? É, é a cicatrização por segunda intenção em que ocorre perda excessiva de tecido e a aproximação primária das bordas não é possível. A cicatriz, a ferida é muito grande. Então, essa lesão, até essa lesão, não dá, não dá. É muito caminho, é muito trabalho ainda para que ela possa se fechar, né? E ela pode estar associada ou não à infecção, tá? Esse tipo de cicatrização está mais relacionada a ferimentos infectados e a lesão com perda acentuada de tecido. Requer maior tempo para a contração, produz cicatriz protuberante, tá? E a cicatrização é mais lenta do que nas de primeira intenção, tá? Aí entram aqui as úlceras de pressão, as úlceras venosas, né, de membros inferiores, e aí vai, muitas mesmo. Tá? Também temos uma cicatrização primária tardia, também chamada por terceira intenção ou mista, né? Designa a aproximação das margens da ferida, pele e tecido subcutâneo após o tratamento aberto inicial. Há casos em que a lesão ou a ferida cirúrgica, ela tem que ser mantida aberta pelo excesso de infecção e depois futuramente vai se fechar. Isso ocorre principalmente quando há infecção de ferida, tá? E deve ser tratada primeiramente, para então ser suturada posteriormente, a fim de apresentar melhores resultados funcionais. Um exemplo disso é a ferida extensa, contaminada ou com deiscência. Aqui, olha, uma ferida grande. Percebam aqui, olha, os pontos, não, os fios de sutura aproximando a borda, tá? Aproximando. Aqui é a prestação que é esse trabalho. Então, face, daqui mais uma semana, aperta-se mais pontos, vai fechando-se aos poucos. Não dá para fechar tudo de uma vez. Nesse caso aqui, que tem uma lesão muito grande. Então, um resumo do processo de cicatrização, né? Eu tenho a reação imediata, né? Olha, reação vascular junto com a reação inflamatória. Essa reação vascular é aquela de homeostasia e a inflamatória logo em seguida, tá?
Então, ela dura aí de 3 a 6 dias. A proliferação, granulação e epitelização dura aí aproximadamente 3 semanas. E essa é a segunda fase, a proliferativa. A terceira fase é a reparadora, né, onde acontece a contração da lesão, a maturação e a remodelagem dela acontece aí com semanas e até meses e algumas até anos. Ok? A partir disso, vocês vão ser convidados a fazer a atividade 1, tá? E a bibliografia sugerida é essa aí, tá? Um abraço a todos, obrigado aí pela companhia, tá? Um forte abraço.